Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo e vamos dar continuidade ao nosso curso de análise da farmacoterapia, discutindo o processo biofarmacêutico. Vamos lá? Então, relembrando aqui as nossas dimensões da farmacoterapia, que a gente sempre precisa ter em foco quando vai resolver ou analisar uma farmacoterapia, a necessidade, a adesão, a efetividade e a segurança. Então já falamos bastante sobre a necessidade, falamos sobre a adesão, né? A gente viu quanto que é importante essas duas dimensões, além dos erros de medicação, né, que acontecem aí entre a necessidade e a adesão, entre a definição do plano de cuidado e a administração do medicamento. E agora, as próximas aulas, elas vão falar sobre as duas dimensões que ainda faltam, a efetividade e a segurança. Porque mesmo que a terapia foi corretamente selecionada, né, segundo as diretrizes e todo aquele processo de seleção, o paciente ele é capaz de seguir o tratamento, compreende o que ele tem que fazer, concorda com o que ele tem que fazer, pode ser que isso não gere os resultados definidos, esperados. Né? Então, a gente tem que pensar o próximo eixo, que é da efetividade. O paciente tem que apresentar uma resposta. E essa resposta tem que ser adequada as metas terapêuticas que foram estabelecidas de acordo com o pensamento da necessidade, né? E além disso, a farmacoterapia não pode produzir novos problemas de saúde, né? E nem agravar os problemas de saúde existentes, né? Então, por isso que os próximos processos, a gente vai ver que eles têm muita vinculação com a efetividade e com a segurança e às vezes ao mesmo tempo. Porque às vezes ele pode gerar uma questão, né, de efetividade ou uma questão de segurança. Né? Então, a gente vai ter que discutir bem aqui esses processos, mas entendendo que eles fazem parte dessas duas dimensões. Então, vamos lá. Então, o processo biofarmacêutico, né, ele é o processo em que, né, o medicamento ele é um produto tecnicamente elaborado. Então ele é pensado, né, não só a substância ativa, o princípio ativo, mas ele possui vários recipientes que têm muitas funções, até de estabilizar o princípio ativo, mascarar o sabor ou algum outro aspecto do princípio ativo, proteger o princípio ativo das intempéries do clima e também uh, liberar esse princípio ativo no local em que ele vai ser absorvido. Então, o processo biofarmacêutico ele vai ocorrer, né, toda essa questão do produto tecnicamente elaborado medicamento entrando em contato com o organismo até que esse fármaco se libere dessa forma farmacêutica para ele poder ser absorvido e aí sim começar o processo farmacocinético. Então a gente vê que é uma questão que envolve, né, tanto o produto quanto o organismo, né? Por isso que a via intravenosa não é afetada por esse processo, porque a absorção ela é compreendida, né, como o alcance do fármaco à corrente sanguínea. Então, se o fármaco é administrado diretamente na corrente sanguínea, nós não temos processo biofarmacêutico. Mas em todas as outras vias, processos de administração, nós temos o processo biofarmacêutico ocorrendo, sendo que o principal é na via oral, né? A gente vai ver mais claramente a via oral como a fonte de problemas nesse processo biofarmacêutico. A gente já viu a subcutânea também, a intramuscular pode ter algumas questões, mas a via oral, essencialmente, é onde pode ocorrer mais problemas biofarmacêuticos. Por quê? Primeiro, né, que o tubo digestivo ele não possui as mesmas características físico-químicas em toda a sua extensão. Então, a boca é de um jeito, o esôfago de um jeito, o estômago do jeito, o intestino do jeito. Então, o fármaco ele tem características químicas para ele poder ser absorvido que geralmente é pensado de ser absorvido no intestino. Então, ele tem que passar protegido de todos os outros
compartimentos do sistema gastrointestinal para alcançar o intestino, para dali sim, né, se dissolver e liberar esse conteúdo para disponibilizar para absorção. Então, se nós pensarmos nas características do fármaco, como por exemplo, como que ele foi fabricado, né? O comprimido tem um nome, né? Qual que é o grau de compressão do comprimido? Será que ele foi tão comprimido que ele não dissolve quando chega no intestino? Os recipientes que foram pensados para construir esse comprimido, para proteger do estômago e para alcançar o intestino. A motilidade gastrointestinal. E se essa pessoa tiver com alguma questão, né, que faça com que o sistema gastrointestinal não funcione na velocidade que foi programada, né? Porque isso tudo foi pensado em estudos clínicos para pensar a dose, o recipiente, né? Então, por exemplo, o estado de alimentação. O paciente está alimentado, então a comida fica presa no estômago, demora mais para poder chegar até o intestino, então o fármaco pode se dissolver, abrir no estômago, e aí com a acidez que tem ali, né, fazer algumas reações químicas e ser inativado, por exemplo. Ou ele pode interagir dentro do tubo digestivo com outros fármacos que forem tomados juntos, ou até mesmo com o próprio alimento, causando, por exemplo, adsorção, né, que é a principal reação aí que pode acontecer do medicamento com o alimento, e ele não ser absorvido e ser eliminado nas fezes. Outras questões clínicas que o paciente possa ter, por exemplo, que faça uma alteração de pH dos compartimentos do organismo. Então, vamos supor, o paciente tem uma gastrite, utiliza omeprazol e o medicamento precisa passar pelo estômago ácido e o estômago não vai estar ácido, então ele não vai ser dissolvido da maneira correta, né? E a própria qualidade da manipulação pelo paciente do medicamento. Isso pode gerar problemas biofarmacêuticos importantes. Parte comprimido, a forma que armazena, né? A forma como o cuida do medicamento, né? Então, o processo biofarmacêutico ele é a interface, né, entre a tecnologia farmacêutica e o organismo do paciente. Uma questão muito importante sobre os processos biofarmacêuticos é a intercambiabilidade de medicamentos, né? Então, a intercambiabilidade é quando existe um teste, né, chamado de bioequivalência entre dois medicamentos que possuem o mesmo princípio ativo na mesma concentração, em que mostra que a velocidade da absorção é muito semelhante. Ou seja, então, se dois medicamentos são intercambiáveis, significa que o processo biofarmacêutico nesses medicamentos é semelhante, porque a absorção é semelhante. Ou seja, se existe uma situação em que o paciente utilize medicamentos de não intercambiáveis, ele compra uma caixa de um medicamento num mês, no outro mês compra outro, que é mais barato, no outro mês compra outro, e eles não são intercambiáveis, nós temos aí sim um problema biofarmacêutico, porque os comprimidos, né, por exemplo, o similar, o medicamento similar, ele não é intercambiável com nenhum medicamento. Então, se o paciente já está tomando o medicamento similar, ele não deveria substituir esse medicamento por nenhum outro, por causa que não existe um teste de bioequivalência que mostra que eu posso fazer essa intercambiabilidade, né? Não é à toa que existem já no mercado similares equivalentes, né? O problema do similar equivalente é que a gente só sabe se ele é equivalente ou não por registro em bula. A gente não tem na caixa nenhuma sinalização que esse medicamento é um similar equivalente, né? Os genéricos, né, são medicamentos que são intercambiáveis com o medicamento referência e apenas com eles, né? Um genérico ele não é intercambiável com o similar e nem com o similar equivalente. Ele é intercambiável somente com o medicamento referência, que é aquele medicamento que a Anvisa
selecionou como padrão que todos os medicamentos que querem um atestado de biodisponibilidade, de bioequivalência, devem fazer o seu teste, né? Então, é muito importante isso, porque se o paciente está trocando de fabricante, de marca toda hora, isso pode estar um problema nos resultados clínicos, né? Que pode ser por causa do processo biofarmacêutico, porque a dissolução e liberação desse fármaco não é a mesma, porque não existe a intercambiabilidade. Outra questão que é muito importante, né, e que a gente precisa discutir é sobre a partição dos comprimidos, né? Então, muitos medicamentos aí são orientados a fazer a partição porque não tem a dose que precisa ou na farmácia só tem disponível determinada dose e o paciente tem que usar uma dose menor, não tem dinheiro para comprar. Então, se nós estamos orientando uma partição de comprimido, nós temos que nos preocupar porque nós estamos interferindo no processo biofarmacêutico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento se o paciente parte ou se a gente orienta ele a partir, o processo biofarmacêutico vai estar comprometido. Então, a gente tem que ficar atento aos resultados terapêuticos para saber se o processo biofarmacêutico não está interferindo nos resultados. Pensando nessa questão, o SEBRIM, né, organizou várias orientações sobre partição de comprimidos, né? E essas orientações são bem interessantes, né, até para compartilhar com os pacientes sobre como tem que fazer isso e se tem que fazer, né? Então, o primeiro ponto, né, ela define, né, a partição de comprimidos, né, como a prática de dividir ao meio, né, não é comum, então não tem que banalizar a partição de comprimidos, né, e ela pode ser feita com segurança seguindo alguns protocolos. Ele especifica quais comprimidos nunca podem ser partidos, de jeito nenhum. É um comprimido que, se o ato da definição da partição é partir ao meio, então o comprimido triangular, irregular, hexagonal, não pode partir, porque eu não vou conseguir separar adequadamente a metade dos medicamentos, né? Além disso, comprimidos com tecnologias farmacêuticas, né, de liberação prolongada, entérica, o comprimido revestido, não pode ser partido, porque senão você acabou de estragar a tecnologia terapêutica que foi desenvolvida para aquele comprimido poder fazer o seu efeito, né? Porque muitas vezes o princípio ativo pode ser muito sensível ao pH estomacal, né? E aquela questão do suco, mas o comprimido está rachado ali, tem um suco, ele pode ser partido? Não necessariamente, né? Então, nem todo comprimido sucado pode ser partido e nenhum comprimido sem suco pode ser partido. Acho que essa lição é a principal para poder orientar os pacientes. E aí, eles orientam também o que não fazer, né? O que não pode ser feito no momento de partir o comprimido, né? Que é partir sem sucos, né? Esse comprimido não tem suco e necessariamente não pode ser partido, né? Partir com a boca não faz sentido, né? Porque você está entrando em contato com a umidade da boca, vai estar absorvendo um pouco de medicamento ali, né? E a metade que sobra, né, está úmida, pode degradar. Reutilizar o partidor, enfim, de comprimidos sem higienizar antes, né? Porque aí você vai estar misturando recipientes e princípios ativos, podendo fazer aquela interação farmacêutica, né, dentro do próprio comprimido, né? E aí não utilizar produtos de limpeza, né, que contenha ao cloro ou alvejante, né? Limpar com esponja ou pano não abrasivo, o partidor, né, a higienização, né? E abrir as cápsulas e misturar o conteúdo com líquido ou alimento, né? Às vezes não consegue engolir porque a cápsula é grande, então vamos abrir a cápsula aqui. Isso precisa ser recomendado pelo fabricante do medicamento, se tem esse tipo de orientação, porque muitas vezes a cápsula é também um instrumento de proteção do princípio ativo contra os efeitos aí do sistema gastrointestinal. Então, as recomendações gerais, né, que os comprimidos não devem ser partidos, né? Então, essas exceções, o fabricante tem que especificar ou tem que ser tomada uma decisão pelo profissional de saúde, né?
Então tem que ver, orientar na bula se a partição é orientada e se sim, aí a gente segue a bula nesse processo de partição, né? Então, usar um instrumento específico, né, que a gente consegue adquirir aí nas farmácias, né, seguir as orientações, né, e o comprimido deve ser partido numa superfície limpa. Então, o comprimido tem que ser partido na hora da administração, né, e aí a gente tem que saber o que fazer com a outra metade, né, que muitas vezes a outra metade vai ficar mais exposta às intempéries do que a metade que foi ingerida naquele momento, né? Porque você partiu o comprimido, engoliu uma parte, a outra vai ter contato com o ar, com a umidade, com o calor. Então tem que saber se existe estabilidade suficiente, né, para garantir que aquela outra metade possa ser administrada, ou se ela tem que ser descartada, né? Então tem que pensar isso. E se for armazenada, tem que ter um local de armazenamento adequado, longe de outros comprimidos partidos, porque aí a gente perde a rastreabilidade, né, provocando aí erros de medicação. Então, o médico e o farmacêutico, né, são os profissionais aí mais indicados para poder fazer essa orientação e essa avaliação da farmacoterapia para saber se aquele medicamento pode ser partido e o que fazer com a outra metade, né? Pensando nisso, então, vocês vão ter que fazer essa análise técnica, né, tanto do medicamento quanto dos questões de saúde do paciente, quanto também dessa questão do acesso, né, se ele está comprando medicamentos de múltiplas marcas, que pode estar influenciando em alguma questão biofarmacêutica, né? Se o paciente tem algum problema de saúde, se ele está comprando o medicamento mais barato, independente da marca, ou se ele está, enfim, partindo os comprimidos de qualquer jeito. Então a gente tem que avaliar essa questão, né, para poder compreender o processo biofarmacêutico naquele paciente, né, e daí listar os problemas que a gente vai tentar resolver, né, porque às vezes a questão é biofarmacêutica, a questão não é efetividade, né? Então isso é uma etapa muito importante antes da gente pensar, né, na alteração de dose ou outras questões envolvendo aí o medicamento. Então ficamos por aí mais nessa aula. Fico à disposição para qualquer dúvida e até mais.